Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo 3 do livro Matemática, Ciência e Aplicações, voltado para o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Se você não tem um livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda. Vou deixar o link do livro debaixo do vídeo para vocês. Hoje nós vamos da página 39 à página 69. E hoje nós vamos começar o estudo das funções, tá bom? Oficialmente a matéria do primeiro ano do ensino médio. E antes de começar para valer, eu vou fazer algumas observações, tá? Toda vez que você estiver estudando função, vai começar com y. E é a mesma coisa que f de x. X a gente vai ler função de x. Então, função é uma relação de correspondência entre conjuntos. Eu coloquei dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Do elemento x está saindo uma seta por y, tá? Então aqui eu estou representando uma função de A em B. Tá bom? Aqui é o primeiro conjunto, aqui é o segundo conjunto. Tem uma correspondência aqui. Aí eu coloquei um quadro aqui para a gente observar. Ó. Imagina uma situação de minuto e distância. Em 0 minuto, eu não tenho nenhuma distância. 1 minuto, 600 metros, por exemplo. 2 minutos, 1.200. 3 minutos, 1.800. O que está acontecendo aqui? A cada minuto está aumentando 600 metros, não é? Então, a cada x minuto, eu vou ter 600 vezes o x, né? Porque vai ser de 600 em 600. Então, a fórmula geral dessa função, que a gente fala que é lei da função, y é igual a 600 vezes x. Olha para você ver, ó, 0 vezes 600 é 0. 1 vezes 600 é 600. 2 vezes 600 é 1.200. Então, essa fórmula aqui, se eu quiser saber agora no 10º minuto, é só colocar 600 vezes 10 a 6.000, tá bom? O x representa o tempo, o y representa a posição, que é a distância. Sempre vai ser assim, ó, o y é a variável dependente, porque ela depende do x, porque o x eu que escolho, eu quero que seja 3 minutos aqui. Então, essa variável aqui, o x, é independente. Na hora que você coloca ela aqui, o y, dependendo dela, vai ser chamado de dependente. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui, ó. Número de copos e preço. Um copo é 3,50, 2 vai ser 7, né, que é o dobro, 3 vai ser 10,50. E quanto que seria qualquer tipo de copo? X copo vai ser 3,50x, né? Então, se eu comprar 10 copos, eu vou pagar 3,50 vezes 10, R$ 35. Então, a fórmula geral vai ser y igual a 3,50 vezes x. X é o número de copos e y é o valor que você vai pagar no final. Essa é a lei de formação da função. Terceiro exemplo, tempo e temperatura. No 0 hora, eu tive 7 de temperatura graus Celsius. Segunda hora, 4, abaixou. Quarta hora, 3, abaixou. Sexta hora, abaixou para 2. Olha para você ver, na oitava hora aumentou para 5 a temperatura. Na 10ª hora aumentou para 12. Nesse caso, como a função está variando, eu tenho uma lei definida por várias funções aqui. Então, para mim não escrever várias fórmulas dessa aqui, eu vou fazer um gráfico, olha para você ver. A temperatura aqui tá 3, 6, 9, 12 que eu coloquei, e coloquei o tempo de 2 em 2 como está aqui. Aí eu fui ligando, ó. No 0 hora eu liguei no 7, no 2 eu liguei no 4, no 4 eu liguei no 3, no 6 no 2, no 8 no 5 e no 10 no 12. Aí eu fiz um gráfico de linha aqui, ó, que a gente vai aprender na estatística, no último capítulo desse volume, tá bom? Página 41, do 1 ao 7. Relação versus função, e depois eu vou falar da função. Então eu coloquei aqui dois diagramas, né? Conjunto A, conjunto B. Sempre o x vai estar no conjunto A e o y no conjunto B. Não esqueça que f de x é o y, tá bom? Então o x vai sempre ligar no f de x, que é o y. Então isso aqui seria uma função de A em B. Então eu coloquei aqui, ó, um exemplo para a gente. Eu coloquei um diagrama A, 0, 1, 2, 3. O diagrama B, menos 1, 0, 1, 2, 3. Perceba que o 0 ligou no 1, 1 ligou no 2 e o 2 ligou no 3. Ou seja, se eu colocar 1 aqui, ele vai somar mais 1. Por exemplo, 0 mais 1 é 1, então o 0 ligou no 1. 1 mais 1 é 2, então 1 ligou no 2. 2 mais 1 é 3, então o 2 ligou no 3. 3 mais 1 é 4, então o 3 ligaria no 4. Como não tem 4 aqui para ele ligar, ele ficou sem ligante, tá vendo? Então, o que eu queria que você entendesse? Quando sobrar elemento no conjunto de partida, isso aqui não é uma função, isso é uma relação, tá bom? E o conjunto A tem o 0, 1, 2, 3, né? Eu enumerei ele. E o B tem o menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso aqui não deixa de ser conjunto, tá bom? Exemplo B. Eu coloquei aqui, y é igual a x ao quadrado menos 2x. Aí eu coloquei dois diagramas aqui, ó, A e B. Então eu chamei aqui de 0, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 2, 3. Quando eu substituir esse 0 aqui no lugar do x, porque o 0, 1, 2, 3 é o x, vai dar 0. Então o 0 vai ligar no 0, ó.
Quando eu substituir 1 aqui no lugar do x, fazendo a conta vai dar 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, 1 vai ligar no menos 1. Quando eu substituir o 2 aqui, tá? Vai dar 4 menos 4 vai dar 0. Então, o 2 vai ligar no 0, de novo. Quando eu substituir o 3 aqui, vai dar 9 menos 6, que vai dar 3. Então, o 3 vai ligar no 3. Então, a minha pergunta que eu te faço é, algum elemento aqui no conjunto A ficou sem ligar? Não. Então, isso aqui é uma função de A em B, porque não sobrou nenhum elemento no conjunto A. Agora, não é função de B em A, porque no conjunto B sobrou o elemento 2, tá vendo? E 1. Ninguém ligou neles, tá bom? A função, cada elemento x associa um único elemento y. Então, eu coloquei aqui agora um conjunto A, B, C, D, 4 elementos lá dentro, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 elementos. Eu estou te contando que o A ligou no 1, o B ligou no 3, o C ligou no 2 e o D ligou no 4. Ou seja, isso é uma função de A em B, porque não sobrou elemento aqui. Se sobrasse elemento, seria uma relação, tá bom? Só que nós vamos estudar só a função a partir de agora. Então, o f de A vai ser igual a 1, o f de B vai ser igual a 3, o f de C vai ser igual a 2 e o f de D vai ser igual a 4. Por quê? Porque o A ligou no 1, o B ligou no 3, o C ligou no 2 e o D no 4. E eu posso escrever isso aqui em forma de par ordenado, ó. A1, B3, C2, D4. Isso é um par ordenado onde o x sempre vai ficar do lado do y e na frente, tá bom? E eu queria te falar que o 1 é a imagem de A, porque o A ligou no 1. O 2 é a imagem de C, porque o 2 ligou no C, tá? É só o jeito que cai na prova. Vocês vão fazer para mim a página 45, número 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora a gente vai falar de domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então vamos começar. O domínio é todo conjunto A, tá bom? Todos os números que tiver no conjunto A é o conjunto domínio. Todos os números que tiver no conjunto B é o conjunto contradomínio, tá bom? A gente vai ter aqui o conjunto A e o conjunto B. E a imagem, que é o número mais importante aqui, é quem recebe as setas, entendeu? Então vamos começar. Exemplo A. Eu coloquei aqui uma função, né? Começa com f de x ou com y, porque o f de x é igual ao y, já tinha colocado para vocês. É igual a x mais 1. Essa é a função. Cada número que está aqui no conjunto A, eu vou substituir no lugar do x, ó. Então, 0 mais 1 dá 1, por isso que o 0 ligou no 1. 1 mais 1 é 2, por isso que ele ligou no 2. 2 mais 1 é 3, ele vai ligar no 3. 3 mais 1 é 4. E o 0 e o 5 sobrou, não foi? Esse conjunto verde que eu formei aqui dentro é quem recebeu a seta, não é? Ele é o conjunto imagem, tá? O 0 e o 5 faz parte do conjunto contradomínio. Exemplo B. Y é igual a 2x. Então, aqui tem um conjunto que, por exemplo, a prova colocou menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aqui eu coloquei um tanto de número no contradomínio. Se você pegar menos 2 vezes 2, dá menos 4. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, esse conjunto verde aqui dentro do conjunto todo B é um conjunto especial chamado de conjunto imagem. Ou seja, ele é um subconjunto e ele é sempre menor ou igual ao conjunto B. Tá bom? Agora nós vamos falar do estudo do domínio da função. Toda vez que falar domínio, você vai lembrar do eixo x. Falou imagem, você lembra do y, tá? Então aqui eu vou trabalhar só com x. Estudar o domínio é você olhar se o x pode ou não existir. Por exemplo, y é igual a 3x mais 4. Tem algum número que eu não posso colocar aqui? Não. Qualquer número que você colocar aqui no lugar do x, ele vai multiplicar por 3 e somar 4. Então o domínio aqui é todos os números reais, ó. Por isso que a gente viu no capítulo número 2 os conjuntos numéricos, para a gente revisar isso aqui. Significa o quê? Ó, x pertence aos reais, que eu te contei que sempre vai pertencer, que é o conjunto que a gente vai estudar até o final do ensino médio. E o x aqui é qualquer número real. A letra B, olha para você ver, x mais 3 de x menos 1. Nesse caso aqui, qualquer número que eu colocar aqui em cima vai dar certo, ó. Só que no denominador não pode ter zero. Então, se eu colocar um número 1 aqui, ó, 1 menos 1 é 0, não existe divisão por zero. Então, o domínio aqui vai ser os reais, só que qual número que não pode ser colocado aqui agora? X é diferente de 1, porque 1 menos 1 zera, tá? Então, toda vez que for no denominador vai ser diferente. Quando for linear igual está aqui, vai ser reais. No caso aqui, o número está dentro de uma raiz quadrada. Não existe a raiz quadrada de número negativo, né? Então, nesse caso aqui, o número aqui dentro tem que ser todo positivo, ou zero. Então, ele vai ser maior ou igual a 2. Por quê? Se eu colocar o 2 aqui, 2 menos 2 é 0. Raiz de 0 existe. Se eu colocar 3 aqui, 3 menos 2 é 1. Raiz de 1 existe. Agora, se eu colocar aqui o número 1, 1 menos 1 dá menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Por isso que o domínio aqui vai ser todos os reais, desde que o x seja maior ou igual a 2. Esse exemplo aqui, ó, y é igual a 1 sobre raiz de x mais raiz de x.
Bom, dentro da raiz não pode ter número negativo, né? A gente aprendeu isso lá no passado. Então, nesse caso aqui, o x tem que ser maior do que zero. Aqui ele pode ser zero, mas aqui no denominador não pode ser zero, porque o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Então, aqui, para pegar toda a parte, o que eu vou falar? X pertence aos reais, tá o quê? O x vai ser maior do que zero, porque aí não corre o risco dele ser igual a zero aqui, e a divisão por zero não existe, tá bom? Aqui nós vamos analisar o gráfico informalmente, tipo como se a gente estivesse vendo na televisão. Então, eu coloquei o seguinte aqui. Eu coloquei 4 gráficos aqui que está no livro. Esse aqui está falando da urbanização, que foi de 1940 a 2010. O que eu quero te mostrar aqui? Que a reta verde está crescendo, tá vendo? Então, só para te mostrar, é informal, não é perfeitamente, mas dá para a gente ver aqui que ela cresceu no decorrer dos anos. Aqui a mortalidade infantil de 1980 a 2050, já é certo que ela vai decrescer, tá vendo? Tá caindo, ó. Tá bom? A Covid-19 lá na China, ela começou no ponto mínimo, né, no zero, com uma pessoa contaminada, e foi aumentando, 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 chegou no ponto mais alto que é o pico, e ela está caindo, né? Até 2021, depois da vacina, a gente vai ter casos assim, muito mínimo, então a gente vai parar mais ou menos aqui, ou seja, ela cresce e cai. É a característica de uma pandemia. O movimento retilíneo uniforme lá na física, que é a velocidade, né, que não muda quando a velocidade é constante, eu fiz um gráfico aqui de velocidade por tempo, o tempo está passando, ó. Mas a velocidade, por exemplo, continua a mesma, é constante, então a reta não vai nem subir e nem descer. Agora nós vamos analisar aqui o plano cartesiano ortogonal, tá? É aquele plano formado por duas retas perpendiculares entre si, uma vertical e uma horizontal. E elas formam um ângulo de 90 graus aqui, por isso que é perpendicular. O que eu quero que você perceba aqui? Que se eu fechar aqui, ó, nós vamos ter 4 pedaços. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os quadrantes giram no sentido anti-horário, tá bom? Sentido que você abre a torneira de sua casa, tá bom? Aqui no meio a gente tem o ponto zero, né? O ponto de origem. Todo ponto é formado por dois números, o x e o y, por isso que aqui é 0, 0. O x é chamado de eixo das abscissas e o y é chamado de eixo das ordenadas, tá? Nesse caso aqui, para não me embolar, eu fiz outro plano cartesiano ortogonal, coloquei um ponto A aqui e um ponto B aqui no eixo Y. Eu encontrei os dois aqui fora, no primeiro quadrante. Esse encontro aqui me gerou um ponto, não foi? É o que eu chamei de PAB. Olha para você ver, o ponto, sempre o X vai estar na frente, no caso aqui ele é o A, e ele vai estar ligando no Y, que no caso aqui é o P. Então isso é um par ordenado. Vocês vão fazer a página 51, 52, 31, 32, 33 e número 34. São de gráficos. Então eu coloquei aqui um exemplo. Y igual a 2x. Como começou com y, isso é uma função. Então olha para você ver. Eu inventei 7 valores aqui para o eixo x e fui substituindo aqui, ó. Como é o dobro, vai ser sempre o dobro aqui o correspondente dele. Aí o que eu percebi aqui? No eixo x aqui, eu coloquei os números menos 3, menos 2, menos 1 até o 3, tá vendo? Isso está sendo o domínio da função. O 1 vai ligar no 2, o 2 no 4 e o 3 no 6. Por que eu não fiz uma reta aqui? Porque o domínio aqui, ó, ele é número inteiro, tá vendo? Não tem número aqui, por exemplo, 3,1, 3,2. Então, eu não poderia fazer a reta aqui. Numa prova de vestibular, o gráfico ficaria tracejado, tá bom? Agora, vamos supor que eu tiro daqui esses números que estão aqui, só para você entender. Aí você faz o exemplo de novo aí no seu caderno. Aí eu coloco para você que o domínio aqui é todos os números reais, que a gente estuda aqui é uma referência, eu posso ligar eles, ó. Aí formou uma reta, tá vendo? Então a função do primeiro grau, que aqui tem um imaginário, é uma reta. Agora aqui eu tenho uma função do segundo grau, que é o x elevado a 2. X elevado ao quadrado. Eu dei aqui, por exemplo, 5 valores com o eixo x, e como aqui está sendo x ao quadrado, vai ser 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Só que o menos com menos vai virar mais, tá vendo? Então na hora que eu jogar aqui no gráfico, o 2, né, negativo vai ligar no 4 que está aqui, ó. O 2 também positivo vai ligar no 4. O menos 1 vai ligar no 1 e o 0 no 0, ou seja, isso aqui é uma parábola, tá vendo? O nome desse gráfico aqui, da função do segundo grau, chama parábola, tá? O domínio aqui é todos reais, ó, tá? No exemplo, por exemplo, que eu coloquei. Por isso que o gráfico não é tracejado. Se eu vim aqui colocar que o domínio é só esses 4 números que está aqui, aí eu teria que fazer só pontos aqui no gráfico. Terceiro e último exemplo. Y é igual a 12 dividido por x. Aqui nós temos uma função inversa, não é? E o gráfico dela tem um nome, chama hipérbole. Eu coloquei aqui 12, 6, 3 e 1, tá? E eu fui correspondendo, ó. 12 dividido por 12 é 1, 12 por 6 é 2, 12 por 3 é 4, 12 por 1 é 2.
Na hora que eu substituir, o gráfico vai ter mais ou menos essa configuração aqui. Esse é o gráfico de função inversa, chamado de hipérbolo. Isso aqui despenca no Enem, tá bom? O domínio aqui vai ser todos reais asterisco. O que significa isso? Que os reais, o eixo X não pode encostar no gráfico vermelho. Por isso que o asterisco aqui a gente aprendeu no capítulo número 2, que você exclui o zero. Por isso que o gráfico aqui nunca vai encostar, ó. Tá? Esse caminho aqui chama assíntota. A página 58, número 44 e o número 52. Agora, para terminar a aula, nós vamos falar do crescimento e decrescimento de uma função, tá? Crescimento é que ela vai crescer, né? Vou colocar C de crescente. Decrescimento, ela vai decrescer, eu vou colocar D de decrescente. Aí eu coloquei aqui um plano cartesiano ortogonal, ó. O eixo X é o eixo das abscissas horizontal e o eixo que está em pé é o eixo Y ou das ordenadas, é o eixo vertical. Olha para você ver, o gráfico começou aqui, não foi? Dessa bolinha verde até aqui, se eu subir aqui eu vou cair, não vou? Então aqui a gente tem uma parte decrescente, tá? Essa parte aqui, ó. Agora dessa bolinha aqui subindo até aqui, eu tenho uma parte crescente. Depois eu tenho essa parte aqui de novo, ó, decrescente. Depois dessa bolinha até essa bolinha aqui eu tenho uma parte crescente. E aqui, se eu fosse continuando, né, porque aqui eu não sei se vai continuar ou parar, mas aqui a tendência dela é ser decrescente. Do mesmo jeito que aqui, pelo menos daqui até aqui, ela está crescendo, tá bom? Então isso que é crescimento e decrescimento. E eu queria te contar que o ponto mais alto chama ponto máximo e o ponto mais baixo chama ponto mínimo, tá? Agora eu vou falar para vocês do sinal da função. Aqui vai mudar um pouquinho o jeito de analisar. Por exemplo, eu coloquei aqui um eixo XY, né, um plano, e fiz um gráfico aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui, esse roxo. Aí o que acontece? Aqui não está o eixo 0, que é o ponto de origem. Então, acima dele, todo mundo que estiver aqui dentro do gráfico é positivo, ó. E abaixo do eixo Y vai ser negativo, olha para você ver. Aí, onde que tocou no eixo X? Ó, tocou aqui que eu chamei de Azinho, de Bzinho, de Czinho, de Dzinho e de Ezinho. Toda vez que o ponto toca o eixo X, é porque o Y dele vale 0. Então, olha que legal aqui que eu fiz, ó. O Y vai ser igual a 0 quando o ponto A estiver no eixo X. Então, a função de A, o f de A, vai ser igual ao f de B, que vai ser igual ao f de C, vai ser igual ao f de D e o f de E. Isso tudo aqui vai dar 0, tá? No primeiro quadro dessa aula, eu fiz isso aqui para vocês, né? Quando eu fiz o ponto lá da função, que eu falei com você, por exemplo, quando o A estiver no X, quanto vai ser o Y dele? 0. Então, o f de A vale 0. Só que todo mundo aqui vale 0 porque a letra A, B, C, D, E está em cima do eixo X. Agora, e se acontecer do Y ser maior do que 0? Então, vamos olhar agora a parte positiva, ó. Agora, daqui do A até no B, olha para você ver, eu vou até pintar aqui, ó. Do A até no B, do C até no D, e a partir do E aqui é positivo, não é? Significa o quê? Que o Y agora é positivo, então vamos lá. Tá vendo aqui agora, entre o A e o B, eu tenho um monte de X aqui. O meu dedo aqui está no meio, tá? Significa que o meu dedo é o quê? É maior do que A e menor do que B. Então, olha para você ver, ó. O meu dedo é maior do que A e menor do que B. Está entre A e B. Onde que é positivo de novo? Entre o C e o D, não é? Então, o meu dedo é o X, ó. Ele está entre o C e o D. Significa que ele é maior do que o C e menor do que o D. Ou o C é menor do que ele e ele é menor do que o D, né? Que dá na mesma. Ou... Agora, olha esse ponto aqui, ó. A partir daqui do E, todo mundo que vem para cá é positivo, porque o gráfico está crescendo. Então, todos os números aqui é o que em relação ao E? É maior do que o E. O E é um ponto, tá? Agora, se o Y for negativo, nós vamos olhar para a parte negativa aqui, ó. Essa parte aqui que está de vermelho para cá, que eu vou pôr vermelho agora, é um monte de número. Eles são o que em relação a A? Eles são menores do que A, ó. Então, X é menor do que A. Ou... nesse pedaço aqui agora, o B vai ser menor do que o X e o X menor do que C. Olha para você ver. B menor do que X, X é menor do que C. Ou seja, o X está entre B e C. Ele vai ser maior do que o da esquerda e menor do que o da direita, tá? E o último pedaço negativo está aqui, ó. Eu estou pintando de vermelho para vocês entenderem melhor, ó. O último pedaço negativo está aqui. Quando o Y for negativo, o X vai estar entre D e E. Aqui. X é maior do que D e menor do que E. Tá bom? Isso que é estudo do sinal de uma função. Vocês vão fazer para mim a página 63, número 53, 54 e 55, tá bom? Eu quero agradecer vocês, porque eu acabo de terminar com vocês o capítulo número 3 do livro Matemática, Ciência e Aplicações, tá bom? Voltada para o Enem e qualquer prova que você for fazer. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assista de novo a aula, anotando tudo, porque matemática é treino. Se você treinar, você aprende. Se você não treinar, você vai demorar mais a aprender, tá bom? No mais, eu só agradeço vocês. E em breve eu vou trazer o capítulo número 4 para a gente continuar com as funções. Muito obrigado e até mais.
Música